Oba, 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 oba. E aí, galerinha linda do meu coração, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim, de verdade. É... Chegamos à aula 18. E o que tem a aula 18, professor? Olha, minha gente, a aula 18 é aquela aula que começa a Segunda Guerra Mundial. Serão 6 aulas falando de Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Nós teremos essa primeira, que vai nos dar um contexto aí do início da Primeira Guerra Mundial, né? Vai falar um pouco da Europa, da Europa na década de 30, o que estava acontecendo, que vai levar ao início da Segunda Guerra Mundial. Depois na aula 19 nós veremos o expansionismo do eixo, ou seja, os países ali de Alemanha, Itália e até o Japão também. A gente vai ver como é que eles vão expandindo seus territórios, como é que eles vão crescendo, como eles vão, enfim, caminhando a passos largos para levar o mundo para uma guerra. E na aula 20 nós veremos o início arrasador desses países, principalmente da Alemanha. Né? Depois, na aula 21, nós vamos ver a invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa, Barbarossa, enfim, você fale como quiser, mas vamos ver um pouco dessa operação e dar uma olhada lá no fronte do Pacífico, ou seja, a luta lá perto do Japão, lá no Oceano Pacífico, lá como é que a gente vai lidar com isso. Certo? Na aula 22, vamos ter o contra-ataque, né? Os aliados contra-atacando, dia D e tudo mais, né? Os países que são contrários ali ao eixo se organizando e começando a sua contraofensiva, que vai levar até a aula 23 com os desdobramentos que o fim da guerra traz para o mundo, né? As grandes consequências que essa guerra vai ter para o mundo. Então tem bastante coisa aí para a gente estudar. O nosso tempo de aula não é muito comprido, então vamos falar logo um pouco desse contexto e dessa década de 30 aí, para a gente poder ficar por dentro, né, das coisas que vão levar a esse cenário de guerra, né? Vamos lá então. Se vocês estão lembrados, obviamente estão, algumas semanas atrás a gente estudou um pouco disso, da crise de 29. Lembrou disso aí? Que foi lá aquela crise de superprodução industrial que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, e isso provocou um efeito cascata que foi afetando várias economias ao longo do mundo, né? Principalmente aquelas economias que estavam ligadas aos Estados Unidos. Como a gente viu em algumas aulas anteriores, a Rússia e a União Soviética não se afetaram muito por essa crise por estarem em outro estágio, por estarem em outro momento e não ter a economia tão atrelada assim a bens de consumo ou uma economia atrelada à economia americana. Tá? Mas o fato é que essa crise de 29 ela gera uma crise econômica muito grande. Né? E também uma crise do liberalismo, que é uma das principais causas de tudo que a gente estudou aí entre essa crise de 29 e essa aula de hoje, com o crescimento da extrema-direita, do fascismo, né, a briga contra o liberalismo econômico, o grande intervencionismo estatal, aquele Estado forte, os governos autoritários. Isso tudo vem na esteira dessa crise do liberalismo e com a possibilidade de avanço do comunismo, porque o comunismo seria uma outra proposta, né, uma outra alternativa a essa vida do liberalismo econômico, a essa vida do capitalismo. É uma alternativa a isso, que nesse momento começa a ganhar força devido a essa crise
do liberalismo todo no mundo, né, que isso vai se alastrando pelo mundo todo. Tá? Diante disso, a gente tem o crescimento do nazifascismo. Tá? Lembrando que o nazismo é uma forma de fascismo. Tá? Ele ganha esse nome de nazismo porque esse fascismo ele é praticado na Alemanha por um partido cujas siglas serão nazi. Tá? São as siglas a sigla do nome do partido em alemão. Então seriam na Alemanha as ideias do partido nazi. Como a gente tem aqui, né? PT, PSDB, DEM, Rede, PSOL, enfim, são as siglas do partido. Lá, as siglas do partido que apresentavam as ideias fascistas era nazi. Daí a expressão nazismo para se referir ao fascismo alemão. Mas, enfim, depois da Primeira Guerra, esses países vão ter um problema lá de ter que se recuperar da guerra e de ter que trazer de volta aquilo que perderam e tal. E o nazifascismo ganha espaço nesse terreno, tá? Que chegando ao poder começa então a libertar rancores e revanchismos. O que é isso? Depois da Primeira Guerra, a Alemanha teve um grande problema, né? Perdeu terras, teve que pagar indenização, teve que se desfazer de aviões, enfim, de armamento bélico. E muitos alemães consideraram isso uma humilhação. Eles terem que passar por isso. Eles se acharam humilhados por ter que aceitar aquele tratado, né, o Tratado de Versalhes, e ter que submeter a essas punições tão severas. E uma parcela da população se ressentia disso, né? Tinha parcela da população que achava que a Alemanha não tinha nem que ter pedido, né, ter assinado esse tratado, tinha que ter continuado na guerra, enfim. E aí isso vem à tona aí, depois da Primeira Guerra, e ganha força com a ascensão do Hitler, que vai, né, ter essa ascensão. Ele luta a Primeira Guerra Mundial, fica ferido e tal, depois vai trabalhar pro exército alemão vigiando, né, fazendo relatórios sobre partidos que estão sendo criados. Na Alemanha, esses partidos se reuniam em grandes cervejarias alemãs. Então, tinha os partidos, as pessoas daquele partido iam lá e discursavam uma espécie de palanque, né, porque as cervejarias eram grandes, porque tinham as mesas para beber, espaço para dançar, enfim. Era uma coisa maior assim, e vários partidos se reuniam em várias cervejarias diferentes. É como se fosse assim, cada cervejaria era um point de um partido, digamos assim. Então o Hitler começa a dar uma olhada nesses partidos, ele vai vigiando isso, fazendo relatórios para o governo, até que ele percebe que esse ambiente é onde ele ia poder se destacar, poder falar das suas ideias e se expressar. Aí ele começa então a se envolver com o partido, começa a discursar, começa a se apropriar de símbolos e enfim, de simbologias e de sentimentos nacionalistas que estão ali meio adormecidos ou meio escondidos nas pessoas, e ele começa a discursar e botar algumas ideias para fora e começa a atrair a atenção desses grupos que estão ali, né, sem ser representados. Até que começa a crescer, e ele vai tomando conta, toma conta do partido, muda o nome do partido e vai crescendo e tal. E como é que essa ascensão dele se dá? A gente tem, depois da Primeira Guerra, um governo que assume, a República de Weimar, e que começa a dar mostras de recuperação econômica, né? Assim como toda a Europa, vai aos pouquinhos se recuperando da guerra, vai ao pouquinho deixando de depender dos Estados Unidos e tal, até que vem, depois desse sinal de recuperação econômica, depois da Primeira Guerra, vem a crise de 29, blum, derruba tudo de novo. E aí
gera toda aquela crise que a gente já comentou várias vezes, a crise econômica, social, ideológica, e essa crise toda faz com que, né, quando as pessoas se sentem desesperançosas, acham que não tem saída, acham que ninguém vai dar jeito e tal, aí aparece um grande salvador, um grande promissor, a pessoa que tem a fala grossa, que tem, é isso aí, não vai ter problema, eu vou fazer acontecer e tal. E, e as pessoas, né, na inocência de acreditar que isso é possível, que uma pessoa vai resolver, acabam se esquecendo que se vive numa coletividade, qualquer problema que se tem vai se resolver em algum tipo de coletividade. E aí, senão você é a vontade de uma só e essa pessoa, e quando é a vontade de um só, você exclui quem não é esse um só, ou quem não pensa como esse um só. E é óbvio que isso dá problema. Tá? E aí o Hitler vai ascender por conta da inocência da população, ou não, né? A inocência de muitos e a identificação de outros tantos com essas ideias que ele vem apontando, se aproveitando desse momento de crise e do medo que se criou de um fantasma lá, o comunismo, é o mal, a gente não pode e tal. E aí as pessoas, muita gente se submeteu a essas ideias para tentar se salvar desse grande demônio e fantasma que foi sendo, sendo criado ali em torno do comunismo. Né? E aí o Hitler chega ao poder e a gente vai depois para nossa próxima aula falar um pouco do expansionismo, de como Hitler chega ao poder e começa então a expandir a Alemanha. Tá ok? Então eu espero vocês daqui a pouquinho na nossa aula 19, hein? Faça os exercícios dessa aula, anotem suas dúvidas para na live a gente poder conversar. Tá ok? Um abração para vocês aí e até daqui a pouquinho, hein?